Atenção, atenção. Everton Neves, um caso que o Balanço Geral trouxe em primeira mão para você. Um eletricista de 30 anos que desapareceu na semana passada. Semana anterior, né? Havia um monte de perguntas sem resposta sobre o desaparecimento do Everton. Até que confirmaram que o corpo encontrado no Flores do Campo, nesse sistema que os bandidos chamam de micro-ondas, onde eles acabam queimando a pessoa, é realmente o corpo do Everton. Mas ainda continuamos com muitas perguntas sem resposta. Por isso que o Wesley Lemos e o Lucas de Jesus foram atrás dessa história. É uma história cercada de muito mistério ainda, Wesley. Boa tarde para você. Boa tarde, Parra. Boa tarde a todos que estão ligados aqui no Balanço Geral. Ainda muito mistério. Afinal, quem matou? Qual a motivação? Quem estaria envolvido? Tudo isso a Polícia Civil está apurando. O fato é que seria mais de uma pessoa envolvida, segundo a polícia, já que Everton Neves estaria ali com as mãos amarradas. Também teve o corpo carbonizado, infelizmente, um cenário de tortura ali na zona norte da cidade, muito perto do residencial Flores do Campo. Não foi exatamente no bairro, é ali nas proximidades em que o corpo foi encontrado no dia 28 de setembro. Detalhe, viu, Parra? A Polícia Civil já está investigando esse caso e hoje a nossa equipe de reportagem foi até o velório de Everton Neves. Voltamos a conversar com a família dele. Hoje eu conversei com o pai, o irmão, um colega de trabalho que estava com ele nas últimas horas de vida. Conta em detalhes como foi o último sábado de vida de Everton. Todos estão chocados, esperam por justiça neste momento. E claro que denúncias também são fundamentais para a Polícia Civil. Aqui no Balanço Geral, vocês também vão ver o relato do chefe do Instituto Médico Legal de Londrina, como foi realizada a identificação do corpo. Vocês se lembram que nós trouxemos a informação sobre os pinos no joelho. E aí, o que aconteceu? Além disso, será que tinham marcas de violência no corpo? Ele ainda estaria vivo ou morto quando foi carbonizado? Tudo isso também está sendo apurado. As informações hoje é aqui na tela do Balanço Geral. Um caso gravíssimo. Um eletricista que foi morto de forma brutal e a polícia já está investigando. A pergunta é, quem matou? Outra pergunta é, por que mataram? Qual a relação que ele tinha, por exemplo, com a região onde ele foi morto? Ele morava na Zona Norte, mas não tinha nenhuma relação com o bairro, por exemplo. Tudo ainda é muito mistério, essa história do desaparecimento e da morte agora confirmada do Everton, tá? Mais um trabalho investigativo do Wesley e do Lucas. Então, caso Everton Neves. Everton Neves, eletricista, morador da Zona Norte de Londrina. Ele desaparece de quinta para sexta-feira. As pessoas se perguntam, onde está Everton? Ele tinha um trabalho, fazia um trabalho no distrito rural de Londrina. Ligam, não conseguem, celular nem o atende, um monte de mensagem, de ligação, enfim. E as perguntas começam a surgir. Por que ele saiu de casa? Por que ele não voltou? O que aconteceu com ele? Nesse meio tempo, um corpo aparece queimado no Flores do Campo. A gente trouxe a informação aqui na semana passada. E a gente tentou ligar as coisas. Só que um detalhe não deixava a conta fechar, porque o Everton tinha pinos no joelho. Ele tinha feito uma cirurgia. E no corpo encontrado no Flores do Campo, a princípio, não tinham encontrado nenhum pino. Então fala, peraí, não é o Everton. Ele tinha os pinos no joelho de uma cirurgia que ele tinha feito. Agora quero perguntar para você, Wesley Lemos, o repórter que entrou primeiro nesse caso junto com o Lucas de Jesus. Como é que eles conseguiram a identificação formal para saber que de fato que era o Everton, Wesley? Exame de papiloscopia, Parra, ou seja, pela digital. Parte do dedo da mão do Everton não havia sido queimado, então a digital foi suficiente ali para fazer o exame de papiloscopia. Além disso, o exame também foi refeito, refizeram o exame de raio-x e encontraram depois também o pino no joelho de Everton, ou seja, o cadáver que estava no ML realmente era dele. O porquê da primeira vez não foi encontrado? Porque era um corpo carbonizado, segundo o chefe do ML, Marilson Nacal, é um corpo difícil ali de manuseio, até por conta fica enrijecido também, é um corpo complicado para mexer no ML. E a princípio essa não era também a intenção do exame de necropsia. A intenção era encontrar algum ferimento por arma de fogo ou facada. Então essa questão do pino no joelho não teria sido encontrada, mas agora foi confirmado. Não restam dúvidas, o corpo que estava ali nas proximidades do Flores do Campo era de Everton Neves, Parra. Pois é, né? Assim, claro, a gente tem um respeito muito grande pelo Instituto Médico Legal, sempre
muito solícitos com a gente, mas assim, essa informação é difícil, né? Daqui a pouco o Wesley vai trazer a justificativa aqui do chefe do Instituto Médico Legal, mas a família esteve lá tentando respostas. Foi quase uma semana de espera ali para saber de fato que era o corpo. Fico pensando na agonia da família, Wesley, que desesperadamente queria resposta sobre esse caso. É uma angústia muito grande, né, Parra? Que durou quase 10 dias. A família ficou nessa angústia, incerteza, fez buscas, inclusive pela cidade. Os irmãos dele estavam desesperados com essa situação. Eu conversei com os pais de Everton Neves, né? A mãe dele foi a primeira a conceder entrevista para a nossa equipe com exclusividade, contou o que teria acontecido, que ele teria saído de casa no sábado por volta das 7 horas da noite, inclusive deixou o feijão de molho em casa, ou seja, iria fazer a janta e por algum motivo desconhecido saiu de casa. Agora a investigação quer saber se ele foi atraído para esse homicídio, para esse assassinato, ou se as pessoas que iriam matar ele estariam ali perto da casa onde ele mora, já, enfim, monitorando os passos do eletricista. A família, sim, ficou desesperada, foi até o ML. Inicialmente, a suspeita que era o Everton Neves aconteceu porque ele some no sábado às 7 horas da noite e esse corpo foi localizado em um domingo, por volta das 10, 11 horas da manhã. Ou seja, muito perto o horário, e depois se confirmou que realmente era ele. Então a família ficou desesperada e agora, infelizmente, passou pelo velório, sepultamento. Família chocada também conversou com a gente hoje. Hoje eu conversei com o pai, com o irmão de Everton e daqui a pouco as informações também aqui na tela do BG. Vou trazer já as falas do Wesley, falas novas, essa imagem é de hoje, tá? Do velório ali do Everton, imagens do Lucas de Jesus. Mas antes quero a entrevista que o Pedro Marconi fez com o Dr. João Reis, delegado de homicídios. Ele que investiga esse caso. E depois que tivemos a certeza de que o corpo era do Everton, aí muda de história, aí muda de figura. Vamos ver a reportagem do Pedro Marconi, roda aí. A confirmação veio após a análise da digital. O corpo encontrado carbonizado no Flores do Campo é de Everton Neves da Silva. O rapaz, que tinha 30 anos, estava desaparecido desde 28 de setembro. Ele foi achado morto, com os braços e pés amarrados, no dia 29. Policiais civis do Instituto de Identificação da Polícia Civil conseguiu, aí, através de digitais, fazer um tratamento na digital e foi possível identificar como sendo a vítima Everton mesmo, que estava desaparecida ali da região norte. A causa da morte ainda depende do resultado de alguns exames. O morador de Londrina tinha saído de casa afirmando que iria no mercado, porém não voltou mais. Ele desapareceu no sábado, no dia 28, torna-se de umas 7 horas da noite, mais ou menos. Ele tinha colocado um feijão de molho e creio eu que ele foi ao mercado buscar alguma coisa para fazer a janta, para poder ir buscar a esposa. E nessa saída de ir, ele não voltou mais. Ele trabalhava como eletricista. Não tem vício nenhum, meu filho. Meu filho é um menino centrado, sabe? Quando ele quer as coisas, ele vai e faz. Então, ele queria muito fazer a faculdade e ele está lutando para fazer a faculdade. E agora, durante esses 5 dias, acho que nem a faculdade ele está fazendo. Ele nunca aconteceu dele desaparecer assim. Nunca, nunca. Everton tinha uma única passagem pela polícia. Bom, o Everton, ele... Eu digo que estava trabalhando, né? Tinha um emprego, tinha uma passagem por violência doméstica, mas não havia outros crimes além de violência doméstica. Com a identificação, a Polícia Civil agora vai em busca de quem está por trás do crime. Por enquanto, não há uma linha definida de investigação, mas pelas circunstâncias de como o corpo foi encontrado, já se sabe que tem mais de uma pessoa envolvida. Nós não temos ainda uma linha de investigação definida e todas as possibilidades estão abertas. Esperamos que a população colabore através do disco de denúncia da Polícia Civil, que é 197, de forma anônima, ou também faça denúncia através do nosso WhatsApp, que é o 3329-1835. Se alguém tiver informação sobre qual seria a motivação para a morte do Everton, ou quem seriam os indivíduos envolvidos na morte dele, digo indivíduos porque pela situação do corpo estar amarrado com a mão e transportado até aquele local, acreditamos que tenha mais de uma pessoa envolvida nesse homicídio. Importante isso que o delegado fala, né? Da possibilidade de mais uma pessoa estar envolvida na morte do Everton. De não ser apenas um assassino, de serem assassinos envolvidos na morte. Assim, né, Wesley? Informação de bastidor nós temos várias, mas muitas delas a gente tem que confirmar para poder colocar no ar. A gente não pode atrapalhar a investigação do delegado, mas eu queria que você falasse com detalhes, Wesley, especificamente da questão do pino no joelho do Everton. Porque o IML faz um trabalho muito sério, muito correto, a gente sempre mostra por aqui.
Por que eles não conseguiram ali descobrir, Wesley, que tinha um pino no joelho do Everton, para saber que o corpo era realmente aquele? O trabalho de jornalismo investigativo aqui na RIC TV sempre é muito presente, né? Acompanhado do repórter cinematográfico Lucas Jesus. Estou acompanhando essa história desde o início, desde quando o Everton desapareceu, e nós conversamos com todos os lados, com a família dele, também com pessoas conhecidas, amigos, fomos em diversos endereços para entender o que estava acontecendo. Sim, a polícia tem algumas suspeitas, mas não tem ainda uma linha de investigação definida. E claro que essas informações de bastidores nós não podemos trazer agora para não atrapalhar o trabalho do delegado João Reis com a equipe de investigadores da Polícia Civil, que já estão, inclusive, em um trabalho de investigação avançado. Inclusive, né, Parra, a pessoa que cometeu esse crime inicialmente pode até ter tido, entre aspas, um alívio quando viu que o corpo estava no ML e, a princípio, não era do Everton. Ou seja, a pessoa comete o crime, sabe quem é a vítima e depois vem a informação que não seria o Everton, a pessoa poderia ter um alívio, achando que o corpo seria sepultado de forma indigente, algo nesse sentido, mas o ML tem um trabalho muito sério aqui em Londrina. Vou explicar o que aconteceu. Quando o corpo chegou no ML, no primeiro dia, já passa pelo exame de raio-x. Isso é normal. Todo corpo que entra no ML passa por esse exame, até para apontar se tem algum projétil de arma de fogo, por exemplo, ou seja, se foi vítima de um tiro, algo nesse sentido. No entanto, o pino que tem no joelho do Everton é um pino muito pequeno. Hoje eu tive até acesso à imagem do raio-x, é um pino ali de poucos centímetros. O primeiro raio-x não apontou esse pino, a imagem pode ter ficado ali sobreposta pelo osso, algo nesse sentido, como vai explicar ainda hoje aqui na tela do Balanço Geral o diretor do ML, o Maurício Nacal. Ele fez questão de conversar com a gente e explicar essa situação. E, obviamente, que o corpo não seria liberado sem identificação, algo nesse sentido. Então, um trabalho de papiloscopia, que também é um trabalho muito sério, encontrou ali as digitais e depois foi feito um novo exame de raio-x. Aí um exame com mais atenção ao joelho, ou seja, eles ficaram bem atentos a essa situação para demonstrar que realmente tinha esse pino. É importante a gente falar que para a investigação da Polícia Civil, ter pino no joelho ou não faz a menor diferença. A diferença é se tem algum ferimento no corpo, por isso também no primeiro exame não teve uma atenção tão grande com esse fato, como vai explicar daqui a pouco o chefe do ML aqui na tela do BG. Parra. É assim que se faz jornalismo, tá? É assim que se faz jornalismo, como o Wesley explicou pra gente no trabalho investigativo. O Dr. Maurício Nacal vai explicar direitinho como é que é feita a perícia no Instituto Médico Legal. É muito sério, muito criterioso o trabalho. Tanto é que conseguiram descobrir que de fato era o Everton, tá? Já volto com o Wesley trazendo as atualizações desse caso, que ainda é cercado de muito mistério, viu? Agora vem cá comigo, o Wesley Lemos está chegando para trazer pra gente os detalhes do Everton Neves. Wesley, foi um caso que você trouxe em primeira mão. E assim, tem um monte de pergunta que a gente não conseguiu responder ainda sobre esse caso. Que é o corpo dele, a gente sabe. Sim. Agora, por que mataram? Quem matou? O delegado João Reis, inclusive, falou que não deve ter sido uma pessoa só envolvida. Tem mais gente envolvida no assassinato do Everton. Até porque ele estava com as mãos amarradas, né, Parra, e foi vítima de um crime brutal com os sinais de tortura, o corpo foi carbonizado e dificilmente o Everton Neves, para quem não conheceu ele, era uma pessoa considerada forte, sempre ativo na academia, uma pessoa alta, então assim, dificilmente Como é que alguém pessoa amarra um cara desse? sozinho não conseguiria, Parra. Essa é a conclusão da Polícia Civil. Então tem mais de uma pessoa envolvida nesse crime, com certeza, na avaliação do delegado João Reis. Conta o cronograma pra mim, Wesley. Quando ele desaparece, depois, quantos dias depois o corpo é encontrado, como é que foi a cronologia disso? Ele desaparece em um sábado, por volta das 7 horas da noite. Domingo, por volta das 11 horas da manhã, a Polícia Militar recebe então ligações dizendo que esse corpo teria sido encontrado. É uma estradinha de terra ali muito perto do residencial Flores do Campo. Ele deve ter sido morto na madrugada. Inclusive é um local que já tiveram outros corpos encontrados por lá, infelizmente. Meu Deus. E provavelmente na madrugada, quando eu entrevistei a Polícia Militar, quando esse corpo foi encontrado, a gente ainda não tinha ligação de uma história com a outra, alguns vizinhos ouviram disparos de arma de fogo durante a madrugada. No entanto, o exame de necropsia ainda não está pronto, que vai indicar se ele realmente foi vítima de tiros ou não. Ou seja, ele pode ter sido queimado vivo, por exemplo. Pode ter sido, inclusive o ML quer apurar isso. O exame vai apontar se ele inalou fumaça. Ou seja, se ele inalou fumaça, ele teria sido queimado ainda com vida e estaria respirando. Meu e Deus. também traz um agravante muito grande para o caso, mas isso ainda não é uma certeza, é algo que ainda será apurado. O fato é que assim, esses são sinais de tortura. É, né, e Paulo? assim, Wes, os caras que mataram não são amadores também, porque levaram ele para um lugar ermo, possivelmente não tem câmera de segurança que possa mostrar. Então assim,
foi um negócio muito premeditado. E a né? moto? Até agora não foi localizada, né? A Honda Fan 160, a moto do Everton Neves, até agora não foi localizada. Tem o corpo. E onde está a moto? Onde que ela está escondida? Infelizmente não tem rastreador, então a polícia ainda continua procurando essa moto. Que loucura, cara, que loucura. E assim, como é que a família recebeu a notícia, Wesley? Porque foram dias, né, de expectativa para saber se era o corpo ou não. Hoje ele acabou sendo sepultado. Como é que a família estava? Era revolta, era tristeza? Como é que estava a família no velório? É uma mistura de tristeza, revolta, também estão incrédulos, porque o Everton Neves não tem nenhuma ligação com o mundo do crime, um trabalhador, um eletricista, e a família não consegue entender o porquê isso aconteceu. A família quer respostas. E nós conversamos hoje com o pai, com o irmão, com um amigo de trabalho que estava com ele nas últimas horas de vida, passou o sábado o dia todo trabalhando com ele, já havia conversado com a mãe. Nós conversamos, Parra, com esse caso, assim, até informação de bastidor aqui, o jornalismo investigativo da RIC TV, com pelo menos aí mais de 10 pessoas. Rapaz, você rodou vários lugares, né, Wesley? Vários lugares, vários endereços, pessoas que são próximas, então assim, falamos com umas 15 pessoas, pelo menos. Não conseguimos, claro, gravar entrevista com todo mundo, mas estamos com muitas informações de bastidores que também não podem ser divulgadas neste momento. Você preparou uma reportagem? Reportagem completa em parceria com o repórter cinematográfico Lucas de Jesus. Fomos até a Zona Norte, a rua onde ele morava, perto de onde o corpo foi encontrado. Conversamos com o ML, familiares, e a reportagem é agora, né, Parra? Roda aí, na tela do BG. Depois de 10 dias de angústia e incertezas, a confirmação deixou a família de Everton Neves aterrorizada. O corpo carbonizado no ML é do eletricista, vítima de um assassinato brutal. A gente não sabe diferenciar a dor da perda ou a dor da achada dele. Porque até então a gente não sabia se esse moleque estava amarrado, se estava sofrendo. A gente sabe que foi muita maldade que fizeram com ele. Esse corpo, cara, não dava para saber que era ele. No velório, amigos e parentes chocados. A tristeza toma conta de todos que não conseguem acreditar no fim trágico do homem de 30 anos, que nunca se envolveu com o mundo do crime. Ele é um menino do bem, trabalhador, nunca se envolveu em nada, amigo de todo mundo. A nossa equipe está muito perto do local onde o corpo de Everton foi encontrado, manhã de um domingo, dia 29 de setembro. Aqui atrás fica a ocupação Flores do Campo, zona norte de Londrina. O corpo dele estava bem aos fundos deste bairro, que é afastado. Como vocês conseguem perceber, para chegar é uma estrada de terra, difícil acesso. O corpo dele foi localizado a cerca de 2 quilômetros da casa onde ele morava. E segundo a família, não tinha nenhum motivo para Everton vir até aqui. Ali ele não tinha amigo, não tinha ninguém ali. O corpo foi encaminhado ao IML, ainda sem documentos. Inicialmente, a família de Everton Neves chegou a desconfiar que poderia ser ele. Mas um detalhe chamou a atenção. O eletricista já havia feito uma cirurgia no joelho e os pinos não foram encontrados. Um alívio momentâneo. No entanto, poucos dias depois, a pior notícia foi confirmada. Um trabalho de papiloscopia fez o confronto das digitais. E agora, não restam dúvidas. Everton foi assassinado com sinais de tortura. Pequena porção ali do tecido dessa vítima, ainda havia uma porção preservada. Essa região então foi encaminhada para estudo pela equipe de necropapiloscopia e conseguiu, no meio de um trabalho ali bastante minucioso, né, para aquela equipe, a identificação exitosa desse cadáver. Inclusive na segunda-feira, no dia que acharam esse corpo, que tinha a semelhança dele, eu fui lá, não acharam o pino, né, no joelho dele. E a minha mãe, meu tio, todo mundo dando apoio, meus primos, todo mundo procurando essa Londrina inteira, procurando esse moleque. E além de carbonizado, o corpo estava com as mãos amarradas. Os peritos ainda aguardam exames complementares que devem apontar os ferimentos e se a vítima ainda estaria viva no momento em que foi queimada. Vai se buscar, se assim for possível, a pesquisa em monóxido de carbono, para se verificar se
houve inalação da fumaça e ela possa ter contribuído, né, na causa da morte por asfixia. Então são todos estudos aí que ainda estão em andamento ou que vão ser iniciados muito brevemente, com o apoio dos laboratórios da capital. Nós estamos muito perto de onde Everton Neves morava, Conjunto Luiz de Sá, zona norte de Londrina, nas proximidades do Colégio Estadual Lauro Gomes. E como vocês conseguem perceber, é um local considerado bem tranquilo. Não vamos mostrar a residência por questões de segurança. Ele sumiu em um sábado. Teria passado em casa e deixou o feijão de molho para fazer a janta. Mas por volta das 7 horas da noite, resolveu sair com a moto, uma Honda Fan 160 de cor preta. No entanto, o motivo ainda é desconhecido. Naquele dia, passou todo o tempo trabalhando antes de vir embora. Os colegas de trabalho disseram que tudo estava tranquilo, nada de estranho na obra nas proximidades da Avenida Faria Lima. Ninguém imaginou que seriam as últimas horas de vida de Everton Neves. Rapaz, tranquilo, dando risada, brincando, a gente comemos um lanche lá, junto, nada demais. Por volta das 4 horas da tarde, do dia em que sumiu, Everton conversou com a companheira por videochamada. Esse foi o último contato deles. Beto lembra que a vítima ainda iria trabalhar no domingo e ficou com a chave do prédio da obra. No domingo ele ia trabalhar, né? Na segunda-feira eu ia trabalhar, cheguei lá, a chave não estava. Aí, quando eu vi essa conversa que ele tinha sumido, eu fiquei surpreendido, porque a gente trabalhou junto no sábado lá, numa boa, não teve nada de errado, o menino sempre falando as coisas boas. O caso está sendo investigado na Delegacia de Homicídios e a Polícia Civil não tem uma linha de investigação definida, mas existem suspeitas que não foram divulgadas. Todos esperam que o caso não fique impune. É uma dor de ver um filho, ver a mãe, o pai chorar. E quem fez isso com ele vai ter que pagar, de qualquer maneira. Eu espero justiça, que alguém que fez isso tem que pagar na mão de Deus. Deus vai cobrar dela essa maldade que foi feita a ele. Todos fizeram essa maldade. Deus vai cobrar. Everton estava cursando faculdade de agronomia. Além da saudade, para a família deixa um legado de uma pessoa feliz e trabalhadora. O sorriso dele, que ele sempre alegrava todo mundo. Aonde ele passava, ele pegava o violão dele, ficava lá cantando com o violão dele, cara. Ficava cantando com o violão dele. As vozes dele cantando, isso aí nunca mais vai sair da cabeça. Coisa, hein, Wesley? Assim, são muitas coisas que a gente não consegue identificar desse caso. E a pergunta é assim, para onde vai o rumo da investigação agora? O delegado tem que encontrar quem matou e por que matou. Testemunhas já estão sendo ouvidas, inclusive na Delegacia de Homicídios, né? Os familiares já foram ouvidos, então denúncias neste momento também são importantes. Lembrando que já tem suspeitas, linhas de investigações por parte do delegado João Reis com a equipe de investigadores da Homicídios. Como nós vimos, né, Parra? O Everton Neves, uma pessoa aparentemente tranquila, que infelizmente teve um fim trágico aos 30 anos de vida. Alguém que não tinha envolvimento com o mundo do crime até então, enfim, um grande mistério. Wesley, qualquer novidade sobre esse caso, prioridade para você, que parabéns pelo trabalho. O senhor do Lucas mais uma vez aqui na tela do nosso BG. Obrigado, Parra. Um abraço a todos. Valeu, Wesley.